Olá, eu sou Gustavo Carezato, diretor-geral da Graphisoft Latam, e hoje vou falar de BIM com você. O que é BIM? Modelagem da informação da construção, do acrônimo em inglês Building Information Modeling, conforme a indicação da NBR ISO 12006-2. O BIM está mudando profundamente as práticas tradicionais da construção, em termos de pessoas, processos, trabalho, cultura, comunicação e modelos de negócio. BIM não é software. BIM também é software. Isso é muito importante que todos saibam. Por que isso? Como toda inovação tecnológica, o BIM ele possui 4 grandes pilares, que são processos. Nós precisamos desenvolver novos processos para estarmos adequados a trabalhar com o BIM. Metodologia. Nós precisamos desenvolver novas metodologias de trabalho, não somente para trabalhos internos no nosso escritório, mas também em como nós iremos trabalhar colaborativamente com todos os nossos parceiros. O terceiro ponto, tecnologia. Aí entra software, mas não é só o software. Falando de tecnologia, nós temos equipamentos, como os computadores, nós temos os servidores, onde vão armazenar e fazer toda a comunicação entre as equipes dedicadas nas fases de projeto e obra. E, por último, as pessoas. O mais importante pilar são as pessoas, onde as pessoas precisam estar capacitadas e, principalmente, engajadas para que o BIM dê certo. O BIM requer trabalho colaborativo. Diferente do que nós estamos acostumados hoje em dia, em fazer uma troca apenas de desenhos e projetos, a colaboração, o trabalho colaborativo entre todos os envolvidos dentro da cadeia da construção civil, começando pelo contratante, passando pelos projetistas, pelos profissionais que vão executar a obra e também as equipes de operação e manutenção, precisam colaborar para que o BIM dê certo. O BIM é baseado no desenvolvimento de modelos tridimensionais, aonde todas as informações são inseridas em cada objeto que forma um elemento BIM. É importante ressaltar e combinar, alinhar anteriormente com todas as pessoas, os profissionais que farão parte do processo de desenvolvimento de trabalho em BIM, que o que deve ser modelado e qual tipo de informação e dado devem ser inserido em cada objeto. Por exemplo, já imaginaram quantas bacias sanitárias existem num projeto de um hospital? Será que é necessário fazer a modelagem de todo o mecanismo, de todas as caixas acopladas desse hospital? Isso vai fazer com que o processamento do seu computador seja muito grande. Será que vale a pena? Para o trabalho ser considerado BIM, o mesmo deve ter sido desenvolvido em um modelo virtual 3D e deve conter definições geométricas com dados e regras associados a cada elemento. Deve possuir geometria não redundante e que não permite inconsistências. Devem possuir regras paramétricas e que se modificam e se adaptam automaticamente conforme qualquer alteração. Isso quer dizer, a cada alteração feita no modelo, todas essas informações devem ser alteradas automaticamente. E por último, deve-se vincular no recebimento e na divulgação de todos os atributos e informações e dados dos modelos. Agora eu vou falar com vocês de OpenBIM. O que é OpenBIM? OpenBIM é uma abordagem universal para projetos colaborativos baseados em padrões e fluxos de trabalhos abertos. O que isso quer dizer? Dá oportunidade para todos os profissionais da cadeia da construção civil que possam trabalhar utilizando as ferramentas que estão mais acostumados em um único projeto. Mas como isso é possível? A Building Smart, que é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos,
desenvolveu e certifica o formato IFC, Industry Foundation Classes, que organiza não somente a parte geométrica dos objetos, mas também as informações e dados que são inseridos em cada um deles. Dessa forma, todos os profissionais, através do formato IFC, podem desenvolver e podem estar incluídos dentro de qualquer processo BIM. Falando agora de dimensões de BIM. Muitos estudiosos definem 5 dimensões para o BIM. Muitos profissionais na prática já estão se questionando a importância da fragmentação dessas dimensões para o desenvolvimento dos trabalhos em BIM. Mas é muito importante ressaltarmos essas dimensões agora para que todos os profissionais possam ter uma clara visão do que cada uma dessas dimensões representam no seu dia a dia, pois muitas licitações públicas e até cartas convites de empresas privadas solicitam o desenvolvimento desse trabalho. Muitas dessas dimensões elas são inseridas no plano de execução BIM, que é o documento que vai dar as regras e as diretrizes do que o contratante espera que seja desenvolvido e entregue no final de cada etapa, tanto do projeto quanto na fase de construção de qualquer empreendimento. Então vamos lá. A dimensão 3D. A dimensão 3D nada mais é do que o desenvolvimento do modelo tridimensional, onde algumas atividades como a detecção de colisões pode ser desenvolvida. Nessa fase de 3D, também atividades como desenvolvimento de nuvem de pontos através de laser scanner podem ser utilizados para dar base para que a equipe de projeto possa iniciar os seus trabalhos de projeto e modelagem. O 4D. O 4D é o planejamento físico da obra. Isso quer dizer, a cada elemento que compõe o objeto 3D é inserido o tempo que no canteiro de obras vai ser necessário para que ele possa ser construído ou instalado. A dimensão 5D é o também planejamento, mas é a questão financeira, aonde se coloca o custo que cada objeto que mais uma vez, compõe o modelo 3D, nós temos que lembrar que não somente os objetos têm esse custo, mas também o homem-hora, a pessoa que irá fazer a construção e a instalação também tem um custo. E isso pode ser agregado a qualquer elemento que forma o modelo virtual. Dimensão 6D. Essa é uma dimensão que dá uma confusão muito grande para o mercado. A dimensão 6D, ela é a simulação de tudo que foi feito no modelo. Então, uma dica para vocês. Não se deve seguir essa ordem, 3, 4, 5, 6. É muito melhor se pensar numa evolução de 3, 6, 4, 5 e em diante. Por quê? A partir do momento que o arquiteto começa a desenvolver o seu projeto, a sua modelagem através do BIM, os engenheiros eles já podem utilizar nessa fase a dimensão 6D para iniciar simulações, por exemplo, estruturais. Isso é importante, por exemplo, para um projeto de infraestrutura, uma obra de arte, uma ponte, por exemplo, onde se pode prever se o dimensionamento que o arquiteto está prevendo no seu projeto está adequado à parte estrutural. Nessa fase, havendo qualquer tipo de divergência entre os resultados que foram obtidos pela simulação dos softwares adequados, é possível alterar o modelo, alterar o projeto, para que este fique em concordância as normas e as necessidades da equipe de engenharia de estruturas. Também nessa fase é interessante salientar a sustentabilidade. Muitos prédios hoje, muitas edificações,
Muitos contratantes já pedem que suas edificações obtenham algum certificado. Por exemplo, o certificado Aqua ou o certificado LEED. Este é o momento para que as equipes possam verificar, através das próprias simulações, se todos os elementos que compõem o modelo estão de acordo para atingir o nível de certificação de sustentabilidade que o contratante está esperando. A dimensão 7. A dimensão 7 é a etapa de preparo de todas as informações e dados onde as equipes de operação e manutenção irão utilizar para efetivamente operar a edificação. E existem outras dimensões que estão surgindo. Por exemplo, a 8D. 8D é a dimensão que vai cuidar da segurança das informações e dados que são desenvolvidas, publicadas e disponibilizadas por todas as equipes de projeto e de obra para as equipes de manutenção. Porque é muito importante, por exemplo, pensar na segurança de um aeroporto. Se pessoas com más intenções obtiverem acesso a essas informações e dados, podem utilizá-las para qualquer tipo de atividade. Isso não somente para um aeroporto, mas também para uma estação de metrô, uma linha de metrô, entre outras edificações complexas. Queria falar um pouco para vocês agora de Open BIM. O que é Open BIM? Open BIM é uma abordagem mundial para que todos os envolvidos na cadeia da construção civil possam trabalhar de maneira igualitária, utilizando qualquer tipo de ferramenta para que se possa chegar no objetivo esperado pelo contratante. O mercado utiliza hoje em dia o formato IFC, Industry Foundation Classes, que é um formato desenvolvido pela Building Smart. A Building Smart é uma organização não governamental e sem fins lucrativos que tem como objetivo criar regras para que esse formato ele possa, a cada ano, ser desenvolvido da melhor forma possível e dar mais abrangência para que todos os usuários de ferramentas tridimensionais possam utilizá-la da melhor forma possível. Lembrando que existem mais de 200 ferramentas BIM disponíveis hoje no mercado. E qual é a melhor ferramenta BIM hoje? É a que você mais sabe utilizar. Então a Build Smart ela é preocupada em deixar todo esse processo o mais transparente, o mais simplificado para todos que o desejam utilizar. Agora eu vou falar para vocês das dimensões do BIM. Muitos estudiosos e profissionais da área utilizam algumas dimensões para definir as etapas de desenvolvimento ou as atividades de desenvolvimento em cada fase de projeto e de obra, sempre baseado em BIM. Entretanto, alguns profissionais na prática já não veem essa importância, mas é muito importante ressaltar para vocês quais são essas dimensões, porque em muitas licitações públicas, em cartas convites do setor privado, são solicitadas essas dimensões do BIM como entregáveis. Então vamos lá. Nível 0. Trabalho analógico, onde o trabalho é feito da maneira que o mercado está habituado. É o trabalho desenvolvido e entregue em papel. Nível 1. O trabalho desenvolvido 2D convencional e com a utilização do 3D através de uma ferramenta de modelagem, que, além da geometria, as informações e dados devem ser estruturados. No nível 2, o trabalho é baseado em um modelo federado, isto é um modelo que recebe todos os demais modelos onde todos os profissionais podem acessar tanto informações quanto dados. É importante ressaltar também que no nível 2, o pacote de entregas é baseado em arquivos e não mais em papel.
Já o nível 3 tem como mesma característica do nível 2. Entretanto, o pacote de entrega é baseado em dados e não somente mais em informações. Gostaria de colocar aqui para vocês que, a partir do nível 1 ao nível 3, é sugerido que um Common Data Environment seja utilizado. O que é um Common Data Environment? O Common Data Environment é um sistema que todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto, na execução da obra e na operação e manutenção do empreendimento possam ter acesso a todas as informações e dados. Inclusive, e muito importante, que o contratante tenha acesso a esse ambiente comum de dados, porque através dali ele pode fazer a medição dos trabalhos contratados, ele pode fazer a verificação da qualidade e, a partir daí, ele pode fazer o pagamento conforme consta em contrato. Agora eu vou falar para vocês de ações governamentais do BIM no mundo e na América Latina. Muitos países já possuem suas próprias regulamentações para o desenvolvimento de trabalhos colaborativos utilizando o BIM. O Brasil não fica por fora. Como a maioria de vocês devem saber, o governo federal brasileiro publicou um decreto que institui uma estratégia de implementação de BIM em todas as suas fases. Isso é, na etapa de projeto, na etapa de execução de obra e na etapa de operação e manutenção das edificações. 2021, todos os projetistas que tiverem algum contrato para elaboração de projetos para o governo federal já precisam desenvolver os seus trabalhos dentro do BIM. 2024, todos os projetos e todas as construções precisam ser desenvolvidas através do BIM. Em 2028, todos os projetos, obras e operação e manutenção de todas as edificações federais já devem utilizar o BIM. Mas nesse meio tempo, muitos estados e municípios, por exemplo, já estão se movimentando para se adequar à nova legislação federal. Podemos dar como exemplo o convênio assinado pelos estados do Sul e Sudeste do Brasil, aonde estratégias e ações serão desenvolvidas em comum por todos esses estados. Municípios também, como já citado, estão desenvolvendo seus próprios decretos para que não somente as suas equipes internas das prefeituras, mas também os seus contratados, os seus prestadores de serviço, possam estar adequados ao início da utilização do BIM. Na América Latina, existe um termo de cooperação entre diversos países latino-americanos, entre eles Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguai, Chile, Peru e México. Vários eventos e encontros importantes já foram realizados e muitos outros ainda estão por vir. Um documento muito interessante foi desenvolvido pelo Plan BIM do Chile, que tem a sua versão disponível na internet em português. Bom, espero que tenham gostado desse nosso bate-papo de BIM e convido a todos a seguirem a Graphisoft Brasil nas redes sociais, onde sempre estamos colocando novidades sobre BIM e o ArchiCAD. Muito obrigado.